Essa vai ser a conversa mais importante que você vai ter comigo em 2026. Então, prazer, gente. Eu sou a Lin. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre os meus rituais de ano novo, digamos assim, que tem relação com a literatura. A primeira coisa que eu faço é deixar preparado o meu caderno de leituras para o próximo ano. E aqui nós temos a proposta desse ano de 2026, que é um caderno de leituras usando apenas uma caneta esferográfica. Depois eu vou fazer várias resenhas e tudo mais, e aí eu vou colar adesivos, vou escrever com brush pens e outros tipos de caneta, mas a princípio as páginas iniciais aqui foram todas feitas com uma única caneta esferográfica, e aí tá tudo certinho anotado. Nesse caderno de leituras eu decidi colocar uma página de não lidos da estante, uma página com metas, séries para terminar, wishlist, compras e recebidos, uma outra página com desafios, bingo e desafio de A a Z, que aqui você tem que completar conforme os livros que você vai lendo. E aí, tipo, a primeira letra do título é o A. Aí você vem aqui, escreve com a letra A e tenta completar a página inteira. Depois nós temos a minha TBR, que é os livros que eu quero ler em 2026. Eu coloquei 4 livros nacionais e 4 livros internacionais. A minha página de clássicos antes dos 30, a página de lidos em 2026. E aí eu acrescentei mais 3 páginas, que foi ler livro da... E aí eu coloquei nome de autoras que eu quero ler um livro em 2026. O tracker mensal, que eu queria, tipo... pintar os livrinhos de acordo com a quantidade de livros que eu li nesse ano. E também as minhas leituras escondidas, que eu vou explicar mais pra frente o que aconteceu. Basicamente, depois de fazer o meu Read Journal, eu vou pro Canva e eu faço a minha retrospectiva de 2025. Então, eu começo a colocar lá os livros que eu comecei o ano lendo e tudo mais. E eu deixo pra finalizar a retrospectiva do ano só no outro ano, em janeiro, porque eu quero, tipo, finalizar certinho. E vai que eu termino um livro no dia 31 de janeiro, porque eu já fiz isso em um ano, e daí eu me arrependi de ter finalizado a retrospectiva antes. Então, basicamente, é isso no começo, assim, uma coisa meio prévia. E aí, eu faço também a minha lista de não lidos da estante. Só que o ano passado, de 2025, essa lista, ela ficou um pouco maior do que o normal. Então, nós tivemos aqui essa estantezinha com vários livrinhos, cada retângulo simboliza um livro, e aí eu coloquei o nome e eu coloquei também o número. E eu acho que isso me pegou muito e eu recebi um tapa na cara, no caso, porque eu cheguei ao total de 162 livros físicos não lidos na minha estante. Na verdade, tem os que estão lidos, né, que são os que eu li no ano passado, que são esses que estão de cinza, tá vendo? Mas, tipo, a maioria deles não foram lidos, e eu acho que deu, 150 livros físicos. E ainda tem os livros da casa dos meus pais, que eu não sei se eu cataloguei todos, sabe? Então, aqui também nós temos livros do Kindle, que eu acabei comprando em algum Encha Seu Kindle, coisa do tipo, realmente paguei por eles. E eu coloquei aqui porque eu também quero ler, né, pra não ser um dinheiro desperdiçado. E aí, depois de ver todos esses livros aqui, eu fui pra minha meta de leituras. Então, a minha meta aqui, nós temos ler 35 livros físicos em 2026, me inscrever para parceria de editoras, chegar a 3K no Instagram ou no YouTube, ler mais livros físicos e não comprar livros até o meu aniversário, que é exatamente no meio do ano, dia 2 de julho. Mas depois de eu ver essa lista de não lidos, que tem um monte, eu tomei vergonha na cara e eu decidi mudar essa meta para não comprar livros, seja eles físicos ou e-book, até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, eu vou passar um ano inteiro sem gastar dinheiro com livros. Eu posso ganhar, receber, não tem problema nenhum. Mas, então, essa pagininha aqui que tem wishlist, compras e também recebidos, no compras não pode ter nenhuma unidade de livros. Nenhuma. Nessa página também eu coloquei algumas séries que eu desejo terminar nesse ano, que seria de Entre Amores, que é da Caroline Dias, são comédias românticas. Depois nós temos Six of Crows, que é uma duologia, e eu li o primeiro livro já, mas o segundo eu estou enrolando faz anos. E também a série do vilão, que eu estou lendo, eu estou lendo Aliada do Vilão, que é o terceiro livro, e aí tem mais um depois que eles vão lançar, acho que esse ano. Mas aí, não sei como farei pra ler o livro esse ano,
acho que não vou ler, no caso. Mas também não tem problema nenhum, eu tenho várias séries aqui na estante que eu desejo terminar também. Então, depois de montar o meu Read Journal, fazer a retrospectiva do meu ano, montar a minha lista de livros não lidos da estante e também colocar, estipular metas, eu venho com a limpeza na minha estante e a limpeza na mesinha. Normalmente, nessa época do ano, em janeiro, estou na casa dos meus pais, mas dessa vez tive que trabalhar, então estou na minha casa. E aí, eu tenho uma estante aqui e eu tenho uma estante na casa dos meus pais. Então, eu fazia uma limpa lá, limpava, tirava livros que eu não queria ler, lia vários livros de lá. E aqui, quando eu voltava, fazia a mesma coisa, limpava, tirava os livros que eu não queria mais ler e levava pro sebo, e também lia vários livros aqui ao longo do ano. E daí, basicamente, então, eu vou limpar essa mesinha. Então, para não fazer uma limpa meia boca, eu gosto sempre de achar um lugar maior para eu conseguir distribuir, colocar todos os livros que eu tenho na estante. E assim eu consigo visualizar o meu cantinho todo sem nada, mas também eu consigo visualizar todos os livros que eu tenho e consigo dar uma separada neles na minha cabeça. Então, dessa vez eu separei em pilhas, que seriam livros nacionais que eu já li em e-book, mas eu não li em físico ainda e eu tenho vontade de reler. Outros são livros nacionais que eu já li e outros são livros nacionais que eu ainda não li. E a mesma coisa com os livros internacionais. E no final eu também pego e separo uma pilha com os livros que eu não tenho vontade de ler, eu perdi o interesse, ou tipo, aconteceu alguma coisa cobra e ela não envelheceu muito bem, e aí eu vou doar o livro, levar ele pro sebo, levar pra uma biblioteca pública ou algo do tipo. Mas é assim que eu faço, basicamente. E também acabo separando os livros que estão em lendo, e dessa vez eu reparei que tinha muito, então vem um vlog por aí. Depois eu parti para a limpeza da mesinha, que basicamente foi a mesma coisa. Então eu tirei todos os itens que estavam na minha mesinha e eu fui separando, descartando os que eu não queria e tudo mais, já nesse processo de retirar. Porque na hora que eu vou fazer a limpa e tudo mais, acaba que eu perco um pouco dessa vontade, assim, tipo assim, a energia tá alta quando você tá tirando as coisas, porque você tá se movimentando muito, mas aí na hora que tá voltando as coisas pra mesa, a energia já começa a baixar, e aí eu começo a não pensar muito bem como que eu quero descartar os livros ou as coisinhas, etc. Então, basicamente aí eu limpei com álcool, deixei secar um pouco e já montei o computador, porque por enquanto eu tava ouvindo podcast, mas aí eu decidi que eu ia ver algum anime, e aí eu coloquei Frieren, que eu gostei muito, muito mesmo, e já tô ansiosa pra segunda temporada. E aí nesse processo de organização, de descarte, etc, é muito legal que você aproveite esse processo, então coloca um podcast, coloca um filme, uma série, alguma coisa do tipo, pra você ter um pouco de noção do tempo, e também pra você aproveitar um pouco mais esse processo, pra chegar numa próxima vez e você não ficar com essa de tipo, ai, que preguiça, que não sei o que, não sei o que. E também outra coisa, tenha intencionalidade nas coisas quando você tá fazendo esse processo. Porque, por exemplo, você olha algum caderno que você não usa e que você sabe que você não vai usar, mas você mantém mesmo assim na estante. Aí é um pouco difícil também de te defender, né? Enfim. Ai, estão respirando. Esse também. O que aconteceu aqui? Tá todo mundo dormindo. Eu fui também mexendo com algumas coisas ali em relação aos livros do sebo. Então eu tô mostrando pra vocês um pouco como ficou a situação do sofá no final. Mas aí eu fui separando também, tipo, os livros que eu ia doar ou não. E aí no final eu coloquei ali por tamanho, porque essa minha estante aí debaixo da mesa, ela é um pouco difícil, mas é porque eu ainda não tenho uma super grande assim. E também, por enquanto, não é pra ter, sabe? Porque cabem todos os livros que eu tenho e tudo mais. E eu pretendo ficar com eles por enquanto, porque eu ainda não li todos. Mas um dia eu quero, tipo, aquela estante de comprido pra colocar todos os livros em pé. O próximo passo da minha listinha é fazer uma limpa no Kindle, que basicamente é uma limpa na estante, só que nos livros digitais. E aí eu faço tudo bonitinho, tipo, eu vou lá nos últimos livros, e aí eu vou apagando um por um e tal. Ou eu coloco em uma pasta escrito arquivados, e aí, tipo, ao longo do ano eu vou vendo se, tipo, eu não senti nenhuma falta dos livros que estavam na página de arquivados, chega no final do ano e eu apago toda a pasta.
sem essa neura, sabe? Porque são livros que estão parados e aí eles ficam meio que poluindo, assim, a minha vontade de ler os livros que eu realmente comprei ou que eu realmente quero ler, porque eu fico com dó que eles estão na estante que eu não li, sabe? Eu tenho um pouco disso. Ai, ai. Mas enfim. Eu criei várias pastinhas para organizar bonitinho os meus e-books. Então aqui nós temos o banco, que são livros que eu quero muito ler e que estão no banco, basicamente. Mas, por exemplo, este daqui eu terminei em 2025, então eu vou tirar, aí eu coloco adicionar, remover na coleção. Eu removo da coleção, eu coloco na coleção de 2025 e eu removo do banco. Então, salvar. Mas como tá sem internet, né, porque eu deixei no modo avião, aí não tá salvando. Mas basicamente são livros que estão no banco, livros só da Editora Mood que eu acabei comprando, os livros que eu não tinha, no caso, os livros lidos em 2025 em e-book, que estão aqui também, que eu uso essas pastinhas para me organizar melhor. Aí, livros para teletransportar são livros de fantasia. Livros para maratonar são livros de autoras que eu já conheço, que eu sei que são, tipo, livros mais rápidos. E a maioria deles é ou da Olivia Plays, ou da Alice Almeida, ou também da Caroline Dias, mas eu já li a maioria do dela. Pra Ficar Paranoica, que são livros de suspense. Aí aqui embaixo, pra ler rapidinho, que são contos. Esses reticências, normalmente são os livros que eu estou lendo, então eu tenho até que tirar esse aqui também, mas não vai sair, né, por conta da internet. Mas são livros que estão em andamento, tem bastante. Aí, livros que eu li antes de 2021, livros que eu li em 2024, livros do Riordan Verso, que seria basicamente livros de Percy Jackson, livros de 2023. Valeu Natalina, que são livros de Natal, HQs 2022, livros que eu abandonei, livros que eu acabei ouvindo ao invés de ler. Aqui também tem a classe dos clássicos, que basicamente são os clássicos que eu tenho no e-book. Aqui são livros de estudos, aí tem livros da Agatha Christie, que é A Gata Triste. Aí livros em inglês, parcerias, livros da Sarah J. Maas e livros não coletados, que são livros que eu não coloquei em nenhuma das pastas ainda. Mas, por exemplo, o livro de Bloom e o livro de Como Salvar o Mafioso, eu li em 2025, aí eu tenho que atualizar certinho. E Sonho e Pesadelo é o livro que eu tava lendo hoje. E aí, é isso, basicamente. Tô gostando bastante, inclusive, é o livro da Marina Dutra. Mas, basicamente, depois eu vou fazer a limpa no meu Kindle, certinho. As próximas etapas foram estipuladas com o intuito de não comprar livros no ano de 2026. Mas são coisas que eu fazia, assim, ao longo do ano, só que eu não prestava tanta atenção. Era uma coisa que eu gostava de fazer mesmo. Eu tirei os meus cartões da Amazon, tirei o aplicativo da Amazon do meu celular, porque eu tava sem armazenamento. E também por causa desse desafio. Eu tirei também, tipo, aquela... que você não precisa ter aquele verificação de 2 etapas, sabe? Quando você vai vincular de novo na conta. E aí eu tirei. Então, toda vez eu tenho que entrar, aí eu tenho que coisar as 2 etapas, aí eu tenho que entrar no meu e-mail, autorizar no negócio, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu dificultei um pouco mais a minha entrada nesse site. Também parei de assinar a Amazon Prime, também por conta de que eu não tava precisando de mais nada por lá. Outra coisa que eu vi recentemente, uma dica, e eu vou fazer isso posteriormente porque eu ainda não fiz, é sair dos grupos de promoção. Eu vou ficar no grupo somente de uma pessoa, que é a pessoa que eu mais acompanho, assim. E eu vou deixar o grupo silenciado, as notificações do aplicativo silenciado, porque daí fica mais fácil. E aí, quando eu tiver tempo, eu vou lá, entro e fico olhando os preços e tal, porque eu gosto de catalogar os preços. Eu tenho uma wishlist na Amazon, em que eu coloco os livros que eu quero ler, os livros que eu quero ter na estante. E daí, no bloco de comentários que tem em cada livro, eu coloco se, tipo assim, eu já li os livros anteriores, se for uma sequência, por exemplo, e quanto que tá o preço. Então, por exemplo, sei lá, tem o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tem lá embaixo escrito, tipo, esse livro tá custando R$20. Se em uma próxima promoção e eu tô lá catalogando os preços e tal, eu ver que ficou por 18, aí eu vou lá naquele bloquinho de texto e escrevo 18. Porque numa vez que eu for comprar o livro, ou tipo, quando eu quiser comprar o livro e olhar pro bloquinho e tá escrito 18, tipo assim, o livro agora tá custando, sei lá, 32, eu vou ficar assim, mas ele já estava por 18 em algum dia, então ele pode estar em 18 algum dia, entendeu? Ou se tipo assim, 32, tô com muita vontade de ler, compensa, apesar de eu já ter visto ele por R$18, sabe? Eu vou seguindo essa linha de pensamento antes de fazer a compra. E é isso que eu faço na maioria das compras. Mas mesmo assim, 150 livros estão lidos na estante.
E aí eu contei pra todos os meus amigos, meu convívio, que eu não ia comprar nenhum livro no ano de 2026, seja ele físico, seja ele e-book, não importa o preço e etc. Isso vai fazer com que toda vez que eu for levar o pessoal pra livraria e tudo mais, que eu sempre faço isso, a gente sempre vai passar um tempo lá, vai passear e tal, eles sempre vão virar pra mim e vão falar: ué, Lin, você falou que não ia comprar. Não é até o final do ano? E aí, tipo, isso vai me manter firme também, porque é muita vergonha eu falar que eu não vou comprar nenhum livro no ano, e aí chegar, tipo, em janeiro eu tá lá assim, e se eu comprasse esse aqui? Tá só R$ 15 e tudo mais. E foi assim que eu fiquei com uma estante cheia, sabe? Tipo, de 150 livros não lidos, e isso é um pouco vergonhoso, sim. Então, vamos manter as metas, vamos nos esforçar pra isso. E é isso, gente. Eu não tô passando vontade. Eu tenho todos os livros que eu quero ler na estante. Inclusive, eu quero ler todos os livros que estão na estante. É muito difícil pra mim eu ir lá e começar a tirar, tipo, os livros e levar pro sebo e tal. Porque eu realmente tenho muita vontade de ler a maioria deles e praticamente todos. E por último, o que eu fiz foi uma coisa bem diferente. E eu tinha visto, assim, o pessoal recebendo o calendário do advento de presente de aniversário, de presente de Natal e etc. E eu fiquei com inveja, eu fiquei assim, nossa, eu sou leitora, eu também quero isso. E aí eu fiz o meu próprio calendário do advento, porque eu não sou besta nem nada. Eu peguei uns 10 livros que estavam na minha estante, todos eles eram livros únicos, né? E a maioria deles era de romance, de autoras que eu queria conhecer a escrita. E eu embalei eles, enumerei eles de 1 a 10 e eu fiz um tipo de sorteio pra eu ter um calendário do advento, que seria meio que uma lojinha ao longo do ano de 2026. Então, eu já comecei sorteando o primeiro livro, que saiu o número 9. E aí, eu coloquei os papeizinhos aqui dentro. Eu fiz, tipo, anotei o número no post-it e dobrei. Mas o número 9 era Minha Melhor Parte, da Hannah Bonayong. Eu ainda não terminei o livro. Eu estou, acho que na página 100 e alguma coisa. E aí, eu tô gostando bastante, mas basicamente nesse desafio eu vou ter algumas regras, assim, bem simples. As principais são: eu preciso ter lido o livro que foi sorteado anteriormente, que seria minha melhor parte, e ter lido mais 2 livros físicos para poder sortear o próximo. Eu também tenho que ter feito a resenha, tanto no meu Read Journal, quanto, tipo, falando em vídeo ou no post lá pro pessoal do Instagram. E essas eram as regras principais. Mas aí eu tenho ao longo do ano vários livros que eu não me lembro muito bem quais são eles. E é por isso que no meu caderno de leituras eu fiz uma página só para esses livros, que são as minhas leituras escondidas. Então eu fiz aqui uma entrada de uma livraria, coloquei aqui minhas leituras escondidas e o primeiro livro que apareceu, Minha Melhor Parte, #9, porque é o número 9. E daí eu vou, tipo, simbolizar com a bolinha que eu li, vou colocar o próximo e assim por diante. Por último, mas não menos importante, eu vou mostrar os livros que eu acabei ganhando. Então, mal começou 2026, eu já ganhei 3 livros de Natal. E aí eles chegaram só agora na minha casa. E são 3 mangás que eu ganhei da minha amiga. E aí são as edições 6, 7 e 8 de Haikyuu, que eu estou acompanhando já. O anime eu já assisti, falta só, tipo, o último filme, que é o filme contra o Nekoma, se não me engano. E aí, eu tava colecionando os mangás. A ABC pegou 2 edições do original e transformou elas em um. Então, aqui, por exemplo, que é o número 8, eu tenho até o 16. E, se não me engano, são 30 e poucos desses aqui. Então, vai ser um pouco mais tranquilo pra eu colecionar. E eu gostei muito, eu amo muito, assim, esse anime. E aí, eu tô muito ansiosa pra continuar a leitura. E o meu personagem favorito é o Nishinoya, que ele é líbero e eu sou líbero também. E antes mesmo de eu ser líbero, que eu assisti esse daqui, eu falei, cara, eu gosto muito desse personagem. Tipo, o Nishinoya é muito legal. E, enfim, eu gosto muito também do Daiki, que é o capitão do time. E muita gente gosta do Tsukishima porque ele é o central lá, só que ele, tipo, eu não gosto muito de vôlei e tal, só que chega um determinado momento que a gente entende porque ele é meio ranzinza, etc. E aí o pessoal gosta dele, mas eu não sou muito fã não, sendo bem sincera. Os meus top 3, primeiro é o Nishinoya, depois é o Daichi e depois é o Sugawara, que ele não tá aqui, que ele é o levantador reserva. Então, o levantador principal é o Kageyama, que é a 4ª pessoa que eu mais gosto. E aí, depois, o Sugawara tá na frente, né, no caso. Mas queria mostrar eles porque eu acho essas edições
lindíssimas, belíssimas. E eu estou ansiosa para continuar com esse. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inspirem um pouco nesse desafio para também dar uma pausa nas compras por aí. Porque eu sei que às vezes a gente vai dividindo o hobby de leituras em dois, que é comprar livros e ler livros, e acaba comprando mais livros do que lendo. Então a minha meta desse ano é ler mais livros do que comprar, e aí eu quero comprar 0 e ler, tipo, no mínimo 35 físicos. Mas eu queria, tipo, passar um pouco dessa meta, porque eu acho que estarei um pouco mais tranquila, já que eu não vou ter aula, eu vou ter só o TCC e o estágio, mas só também é muito aquelas. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E se você tiver mais alguma dica de como, tipo, não comprar livros em 2026, me fala nos comentários, porque daí eu vou incrementar aqui no meio.